E aí, Yuri aqui falando. No vídeo de hoje, trouxe para vocês um conteúdo que eu julgo um divisor de águas. É, isso mesmo, um divisor de águas que depois que você conseguir entender como funciona isso que eu vou te dizer hoje e o poder que essa ferramenta tem, você vai conseguir elevar o potencial de ganho dos seus investimentos em uma escala nunca antes imaginável e principalmente você vai conseguir se proteger de decisões erradas ao longo da sua caminhada como um poupador, como um investidor, como uma pessoa educada financeiramente. Antes de mais nada, vou te pedir que curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que cada vez mais conteúdos assim cheguem para pessoas como você, pessoas que estão interessadas em elevar o seu patamar da sua saúde financeira. Esse canal nasce com a proposta de levar conhecimento sobre empreendedorismo, conhecimento sobre finanças pessoais e principalmente investimentos. Bom, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, então como vocês já devem ter visto, hoje a gente vai tratar sobre o assunto juros compostos. Pô, Yuri, então aí quer dizer que você vai trazer para a gente fórmulas, como calcular, chegar a um resultado final? Talvez fosse preciso. Quando a gente estava naquela época de colégio, pré-vestibular, a gente tentava entender, tentava ajustar esta fórmula à nossa realidade. Tentava trazer como ter um juros composto atuando dentro da minha vida. E às vezes aquilo ficava um pouco no plano do imaginário. Talvez seja preciso você entender realmente esta fórmula para depois você conseguir entender como ela vai te ajudar. Porém, o meu intuito aqui é você conseguir entender o racional por trás desta fórmula. O que é o juro composto e principalmente como ele consegue me ajudar e como ele consegue me potencializar para cima ou para baixo. Isso é verdade. O juro composto, ele consegue escalar o seu dinheiro, o seu investimento, a sua renda para cima, mas também consegue trazer suas dívidas, seu mau planejamento financeiro para baixo. Então, é preciso que vocês entendam tanto como funciona essa fórmula, que eu vou dar uma pincelada rapidinho, e como que funciona o racional por trás dele. Depois que você entender isso, pronto, eu garanto que a sua vida financeira vai ser melhor. As decisões, como eu sempre tento frisar nos vídeos, sempre será sua. Mas depois que você entender este vídeo, você vai conseguir tomar essas decisões da melhor maneira possível. E eu espero que seja de forma inteligente, tá ok? Bom, então vamos lá. O juro composto funciona da seguinte forma. Para entender o juro composto, você vai precisar da seguinte fórmula. E aí você vai conseguir adequar ela aos seus números, às suas previsões, às suas simulações. Para chegar a um montante, ele vai ter que ser igual ao capital investido vezes multiplicado por 1 mais a taxa que você está aplicando àquele seu dinheiro elevada ao tempo. Tudo vai ser em função do tempo. Yuri, mas eu quero ficar rico amanhã. Você está no local errado, esse canal não é para você. Tudo que você vai conseguir ter de retorno real é quando você estiver pensando no longo ou longuíssimo prazo. Então, na fórmula do juro composto, a gente já vê e ela já nos deixa bem claro que o tempo é uma variável essencial para que você consiga exponenciar o seu capital, tá certo? Então, eu vou explicar letra por letra e aí vocês vão conseguir entender o que significa mais ou menos. Como eu disse, eu vou tentar dar uma pincelada pela fórmula. Bom, o M, esse montante, é o quanto de dinheiro você vai ou alocar de uma só vez ou quanto você espera receber lá no final. É sempre o montante, quanto você quer juntar ou quanto, no caso, já tem juntado. A única coisa que você precisa entender desse M é justamente isso, que é como se fosse o seu dinheiro cheio, tá certo? Andando um pouco mais pela fórmula, temos o capital. Yuri, não é a mesma coisa o montante com esse capital? Bom, você tem que entender que o montante é o capital mais os juros. E esse Czinho aqui é o capital que você vai continuar aportando. Já vou te dar um exemplo e aí você vai conseguir entender perfeitamente. Montante é igual ao capital que você vai ficar investindo periodicamente, multiplicado por 1, que é invariável, mais
A taxa, esse izinho aí é a taxa elevada ao tempo. Essa taxa é aquele negócio que a gente vê que sempre alguém está dizendo 5% ao mês, 10% ao ano, 8% ao dia, que aí já é pirâmide, tá certo? E como eu disse, o T é o tempo, tudo está sendo elevado a ele, então ele é a parte principal de toda a nossa conversa de hoje, tá ok? Esta é a fórmula para você entender como funciona e principalmente como calcular, como simular daí da sua casa a atuação do juro composto. Bom, entendido essa parte, entendido que o montante, esse M, é o resultante de toda essa fórmula, é aquele seu dinheiro cheio, o capital é essa parte que vai variando de mês após mês, ou pode ser que não varie. Vou trazer para vocês agora, de forma conclusiva, como funciona essa fórmula na parte prática, tá certo? Vamos dizer que você quer investir, no momento, R$100. Você vai investir R$100 num banco X. E aí esse banco está dizendo que você vai ter uns juros mensais, a sua taxa de valorização é de 1%. Já vou trazer alguns exemplos reais. Por enquanto a gente vai ficar só aqui nesse âmbito do imaginário, tá certo? Bom, então pronto. Você tem um montante X cheio que é R$100. Tá fixado pelo seu banco que você vai ter 1% ao mês, que já é um sonho, viu? A gente não tem mais esse rendimento há muito tempo. Mas o seu banco X, um banco muito bom, vai te dar 1% de taxa. E você que já quer saber de imediato quanto que você vai ter no outro mês. Daqui a um mês, se eu tiver R$100 com uma taxa de 1%, ora, aí é a parte simples e não composta. Se você tem R$100 e há um juros de 1%, você vai ter no próximo mês R$100 mais R$1, que aí você vai ficar com R$101, ok? Ótimo, até aí tudo bem. Agora é que vem a atuação dos juros compostos. Se você não colocar mais nada de dinheiro, se você não investir no próximo mês, opa, eu vi que tem R$101 aqui, sei lá, vou querer botar mais 100, mais 200, mais 300, mas digamos que você não fez isso, você não pegou o seu dinheiro total e aumentou. É aí onde vem a atuação do juro composto. Quando você tiver R$101 no mês 2, o juro composto não vai mais agir em cima do seu primeiro R$100, e sim do R$101. Então, quando for no mês 2 a uma taxa de 1%, no mês 2 você vai ter 1% em cima de R$101, que vai dar mais ou menos R$102,01. No mês 3 você não mexeu nesse dinheiro, não fez nada. Ao invés de você ter 1% em cima dos R$100 que você colocou inicialmente, você vai ter 1% em cima dos R$102,01, que no terceiro mês você vai ter R$103,03. Quando for no quarto mês, você não vai pegar esse 1% e colocar em cima de só R$100, porque agora a bola de neve está girando e aí você está acumulando, e o juro composto vai sempre multiplicar seu patrimônio em cima dele atual e não dele inicial. Deu para entender? Vamos agora para exemplos reais. Bom, para o exemplo real que eu vou te dar aqui, eu vou usar juros reais, tá certo? A simulação que a gente vai fazer para a conta ficar mais fácil de vocês entenderem é a do R$100 iniciais, e aí a gente vai ficar aplicando juro composto por juro composto em cima de cada mês, e assim a gente vai conseguir destrinchar e você vai entender. O exemplo que eu vou dar de forma real é aquele que vai te puxar para baixo. É aquele que o juro composto vai ser o teu inimigo se você não entender como é que ele funciona. Vamos pegar como exemplo R$100, são R$100 de dívida. Nesse momento, você está devendo lá para o seu banco, que antes era maravilhoso, R$100. Eu disse anteriormente que o seu banco era ótimo porque ele já estava te dando 1% de rendimento ao mês. Então, agora eu vou te dar um exemplo real. É os juros do cheque especial. Desde janeiro deste ano de 2020, o Banco Central fixou a taxa do juros do cheque especial em 8% ao mês. Então, aquele 1% que era milagroso, que era impossível, que é só aqui no exemplo desse vídeo que o banco consegue te dar, na vida real ele consegue te cobrar no cheque especial 8% ao mês. Então vamos lá para o nosso exemplo. Você tem R$100 iniciais de dívida. No mês 2 você vai ter R$108 de dívida, porque é 8% ao mês. Até aí tudo bem. Então você deve pensar, pô, então é tranquilo. Só que se você demorar para pagar, você vai ter que perceber que não vai ser 8%,
em cima de R$100 de novo não. Como eu disse, vai ser 8%, que é os juros do cheque especial hoje, em cima de R$108. E aí a gente vai ter R$116,64 já no segundo mês. Aí você não paga a sua dívida e vai deixar agora ela postergando. Quando for lá no mês 5, 6, 7, você vai ter esses valores. No mês 5 você já vai ter um montante de dívida no banco de R$146,91 aproximadamente. No mês 8, você já vai ter aproximadamente R$185,05, Você saiu do mês 1 devendo R$100, depois de 6 meses, 7, 8 meses, sua dívida já vai estar R$185 acumuladas. Depois de um ano, depois de 12 meses, a sua dívida que antes era R$100, ela se multiplicou e virou R$251, mais ou menos. 2,5 vezes o seu valor patrimonial foi arrancado para baixo com a atuação do juro composto, porque como eu te disse, ele te puxa para cima e também te puxa para baixo se você não entender como é que ele funciona. Esses juros, e no momento, nesse exemplo eu estou te dando de cheque especial, mas aí você pode colocar qualquer tipo de juros, alguns são bem maiores, são bem piores, de algum bem que você adquiriu, enfim, você pode simular na sua casa, você vai conseguir quase que triplicar o valor devido. O valor que você estava devendo para aquele banco. Aí você deve estar pensando, não, Yuri, mas aí sair de R$100 para depois, no final do ano, em dezembro, você ter mais ou menos R$250, até aí tudo bem, esse valor eu aguento. Pois é, no segundo ano, com esse exemplo que eu estou te dando, que eu sei que ninguém faz dívida no cheque especial com só R$100, é bem maiores, mas vamos continuar dentro desse exemplo. Depois de 12 meses, você vai chegar nesse valor mais ou menos de R$250. Aí você não paga, espera mais um ano. Depois de 24 meses, 2 anos, o valor acumulado é R$633,70 e poucos centavos. Você saiu de R$100 e multiplicou até chegar em R$633. Aí eu te pergunto, qual do lado da balança você vai querer usar o juro composto? O lado da balança que ele te joga e te impulsiona para cima, você conseguindo entender, fazer investimentos inteligentes, fazendo um planejamento financeiro, ou aquele que você simplesmente vai negligenciar tudo que a gente está tentando te passar e vai querer ficar desse lado da balança que vai te afundar cada vez mais, e aí você vai ficar nesse ciclo vicioso, não vai conseguir pagar. Eu sei que a dívida nunca é só R$100, não vai conseguir pagar, vai ficar correndo atrás de banco, tentando negociar, enfim. Esse é o poder do juro composto. Tá entendido? Assunto dado, assunto revisado, exemplificado. Conseguiram entender? Bom, essa foi a minha missão de hoje. Quis trazer para vocês que o juro composto pode ser o seu maior aliado e seu maior inimigo. Você escolhe de que lado quer que ele fique na sua vida, se é te ajudando ou simplesmente te atrapalhando sem você fazer nada. Nos dois exemplos você não faz praticamente nada. Pegou seu dinheiro, deixou lá, não tenho mais dinheiro, não quero mais aportar, eu quero ver ele crescendo. Pronto, ele vai crescer. Não, eu tenho uma dívida, mas é pequena, uma hora eu pago. Pois é, a cada mês, a cada ano, ela vai multiplicar por valores que você não consegue entender antes desse vídeo, mas agora você vai conseguir entender, vai conseguir fazer boas escolhas. E no mais, é isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato, deixe nos comentários sugestões de vídeo. Estou tentando trazer o conteúdo totalmente para pessoas que estão querendo começar a sua vida de investimentos da forma certa. Todos esses conteúdos eu queria que alguém tivesse me dito quando eu estava iniciando nos meus investimentos, que são esses conteúdos que te fazem alavancar, que te fazem crescer e ter êxito, seja em qualquer investimento que você vai querer fazer, tá certo? No mais, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe, como eu já disse, e se inscreva no nosso canal. Vou ficando por aqui e até o próximo encontro. Valeu!